A paz do Senhor, amém? E hoje a mensagem está em Salmos, de número 137, que vai dizer assim: junto aos rios da Babilônia, ali nos assentamos e choramos, quando nos lembramos de Sião, sobre os salgueiros que há no meio dela, penduramos nas nossas harpas, pois lá aqueles que nos levaram cativo nos pediram uma canção, e os que nos destruíram, que os alegrássemos, dizendo: cantai-nos uma das canções de Sião. Como cantaremos a canção do Senhor em terra estranha? Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, esqueça-se à minha direita da sua destreza. Se me não lembrar de ti, apegue-se minha língua ao meu paladar, se não preferir Jerusalém, a minha maior alegria. Lembra-te, Senhor, dos filhos de Edom, no dia de Jerusalém, que diziam: descobria, descobria até os seus alicerces. Ah, filha da Babilônia, que vai ser assolada. Feliz aquele que te retribuiu o pago, que tu nos pagastes a nós. Feliz aquele que pegar em teus filhos e der com eles em pedras. O Senhor, a palavra de Deus diz, o Senhor vai utilizar de inúmeros profetas para pregar ao povo, para levar a mensagem ao povo de arrependimento. Contudo, o povo não quis se arrepender dos seus maus caminhos, e o Senhor avisou que viria o juízo sobre a vida do povo. Então o Senhor Deus, ele vai levantar a Babilônia, é o próprio Deus, está lá no livro de Abacuque, que vai suscitar a Babilônia, os caldeus, contra o povo dele, não para destruição total, mas sim como medida de disciplina, para que o povo dele, o povo de Deus, se voltasse às primeiras obras, se voltassem ao Senhor. E a Bíblia vai dizer que o povo dele, o povo de Deus, foi tomado em 3 cercos, levados cativos para a Babilônia. O primeiro cerco, onde levaram Daniel, seus amigos, os nobres da cidade. O segundo cerco e o terceiro cerco. Nessa terceira leva, a Bíblia vai dizer que a Babilônia, ela rodeia, a Jerusalém. Ela rodeia Jerusalém, e ali, rodeando Jerusalém, não entravam mantimentos, não saía mantimentos. Então o povo vai se enfraquecer. E quando o povo já estava bem fraco, foi aí que a Babilônia ataca. E é assim que acontece conosco. O inimigo, ele vai nos rodeando, nos cercando, tirando as nossas forças, nos enfraquecendo. E quando ele bem sabe que nós já estamos fracos espiritualmente, é a hora que ele ataca, é a hora que ele entra, é a hora que ele destrói. E foi isso que aconteceu com aquele povo ali, o povo de Deus, Jerusalém, aquela cidade de Babilônia. Os caldeus rodearam, enfraqueceram, e quando o povo já estava bem fraco, eles atacaram. E o povo passou por provações terríveis. Lá no livro de Lamentações, de Jeremias, ele vai dizer: as mães comiam seus próprios filhos, os corpos dos seus próprios filhos, a fome era terrível, a tristeza de quem já tinha sido levado cativo ou de quem já tinha sido morto. Ou seja, verdadeiramente o povo de Deus estava passando por uma verdadeira situação de caos. E com isso, quando a Babilônia enfraquece e toma o restante da cidade, os que tentavam fugir da cidade eram pegos nas encruzilhadas pelos edomitas. Os edomitas eram aquele povo que vem da descendência de Esaú. Lá atrás, havia aquela rivalidade, nós sabemos, entre Esaú e Jacó. Então, Edom, nessa cidade, que ali os edomitas são descendentes desse povo de Esaú, assim como Israel, descendente lá de Jacó, que depois a gente sabe que Deus muda o nome para Israel. Então, desde sempre houve uma rivalidade entre esses povos. Então os edomitas, que eram de fato irmãos de Israel, do povo de Deus, ao invés deles talvez ajudarem o povo de Deus, eles estavam nas encruzilhadas para tentar
aqueles que tentavam fugir, ou eles matavam ou capturavam. E assim o povo foi levado cativo para a Babilônia, numa viagem longa, numa viagem custosa, né, a pé, andando, muitos e muitos quilômetros, e eles foram levados para aquela terra, por permissão do Senhor, porque era o juízo de Deus sobre a vida do povo, porque quando nós não obedecemos, tem as consequências. Antes de acontecer, né, algo ruim, antes de acontecer o juízo de Deus, sempre tem um aviso de Deus. Então, no Salmo 137 vai falar especificamente do lamento do povo de Deus naquela terra estranha. E eles vão dizer assim, ó, que junto aos rios da Babilônia nos assentamos e choramos quando lembramos de Sião. Porque quando, na nossa vida é a mesma coisa, quando nós nos afastamos dos caminhos do Senhor, para aquele que já esteve em contato, intimidade com Deus, quando nós nos afastamos de Deus, certamente nós lembramos do tempo que nós tínhamos comunhão e sentimos saudade. Esse povo, ele estava lembrando do tempo que eles tinham ali a liberdade deles em Jerusalém, e hoje eles já não tinham mais. Do tempo que eles viviam felizes, mas hoje eles já não vivem mais, eles vivem cativos. Porque quem sai da presença de Deus, quem sai debaixo da potente mão de Deus, quem deixa de cumprir as ordenanças de Deus, certamente vai sentir o peso do que é estar longe de Deus. Vai sofrer, vai chorar, vai começar a ter uma vida de decadência, porque não tem como você ser próspero, levar uma vida de prosperidade, seja material ou seja espiritual, longe dos caminhos do Senhor. E foi o que aconteceu com esse povo. E só restou o quê? O choro. E a Bíblia vai dizer que eles se assentaram e choraram. E aquele povo que havia levado eles cativos ainda zombavam. Ué, vocês não vão cantar o cântico de Sião? Porque é assim que o inimigo faz. Depois vem a zombaria. E foi isso que aconteceu com eles. Eles saíram da onde Deus queria, foram levados cativos por permissão do Senhor, porque era o juízo de Deus sobre a vida deles como meio de disciplina, não para aniquilar o povo, como meio de disciplina. E agora eles têm que sofrer as consequências disso, inclusive a zombaria dos caldeus, dos babilônicos, porque é isso que acontece com muita gente. A zombaria vem, cadê o teu Deus? Para aqueles que se afastaram, que a vida começa a entrar num declínio grande, a vida começa a andar tudo errado, porque longe de Deus não tem como dar errado, como dar certo, vai dar errado. E foi isso que aconteceu com o povo de Deus. Só que Deus é Deus de misericórdia. O Senhor não estava levando eles ali para a Babilônia para aniquilar a Israel. Tanto é que Israel permanece até o dia de hoje. A Babilônia já foi extinta há muito tempo e nunca mais foi reerguida, porque também Deus cobrou deles, já tinha um juízo preparado sobre esse povo, só que tinha um momento de Deus descer com o juízo sobre a Babilônia. Então, o que aconteceu foi justamente para que o povo se voltasse ao Senhor, porque era o povo de Deus e o Senhor queria aquele povo debaixo da potente mão dele, queria aquele povo de novo regenerado, aquele povo novamente ligado com Deus. A Bíblia vai dizer lá no livro de Abacuque que o justo viverá da fé. Muitas das pessoas que estavam na Babilônia, muitas das pessoas que foram levados cativos, no meio daquele povo, no meio do joio, tinha o trigo, tinha pessoas que faziam a vontade do Senhor, tinham pessoas justas ali no meio, por isso que o Senhor vai falar, o justo viverá da fé. Daniel e seus amigos é um exemplo disso. Eles foram levados também para a Babilônia, eles não foram eximidos de passar o que Deus já tinha estabelecido sobre Israel. Só que lá dentro o Senhor estava com eles. Lá dentro o Senhor também passeou dentro da fornalha, andou dentro da cova. Lá dentro o Senhor esteve com eles.
E é assim quando nós estamos andando ligados com o Senhor. Deus muitas das vezes não vai nos eximir de passarmos determinadas situações, mas passará junto conosco. Assim como foi com Daniel, como foi com Sadraque, Mesaque e Abednego. Então, que a gente possa fazer o correto, andar nos caminhos do Senhor, para que o juízo de Deus não sobrevenha sobre nós, porque as consequências daqueles que se afastam de Deus é isso, é choro, é pranto, é tristeza, é lamento. Então, que a gente possa andar nos caminhos do Senhor, sermos cumpridores da palavra, para que a gente não sofra as consequências dos nossos atos, porque todo ato que a gente comete fora da direção tem consequência. Jonas sofreu a consequência dele na desobediência, foi engolido por um peixe. Não vou entrar aqui na história de Jonas, mas teve consequência a desobediência dele. Então, a desobediência, ela gera uma consequência. Então, que a gente possa hoje não fazer conforme o povo de Israel fez naquela época, que se afastou, andou após outros deuses, começou a levar uma vida dissoluta, fazendo tudo errado. Que a gente possa sempre tentar fazer o certo, andar na posição que o Senhor nos quer, andar nos caminhos do Senhor, para que nós possamos, naquele grande dia, recebermos a nossa coroa, a coroa de vida eterna. Para que nós possamos, quando Jesus nos chamar, nós possamos receber o nosso galardão nos altos céus e podermos ali desfrutar daquilo que que os nossos olhos não viram, que os nossos ouvidos não ouviram, que não subiu ao nosso coração, e nós possamos viver na Nova Jerusalém para sempre com o Senhor Jesus, onde não haverá dor, nem pranto, nem morte, e viveremos numa alegria perpétua. Amém? Graças a Deus.